Bem-vindos, Carlos Amoroso e Carlos Gustavo Barreto. Eu falei Carlos Amoroso olhando pro Barreto. É Gulu e Amoroso. Carlos Amoreto. Carlos Amoreto. Um desafio aqui pro nosso amigo Carlos Amoroso hoje. Antes de começar, Amoroso, só falar pra galera já ativar o sininho, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. No final o Gulu vai falar o Instagram de todo mundo, que o Gulu é bom de endereço de Instagram. Hoje, Amoroso, fala pra gente o assunto que eu particularmente sou fã de ouvir você falando. Hoje, diante deste triunvirato, que não é Crasso, não é Pompeu e não é Júlio César, mas somos nós, dá uma menor importância, vamos falar sobre o tema do Descartes, né? A relação dele com os modelos, né? Patoanatômico, anatomo-clínico, e o que ele tem a ver com a educação física e com as ciências do movimento, né? Como ele influenciou e mudou para melhor ou para pior, isso não sabemos, né? Sabemos o que tem. Então, é isso aí. Vamos lá, isso é um avant-première de uma aula que você vai montar, já anunciando aqui, no nosso grupo fechado de educação continuada, que vai falar muito dessa questão do PBA, da filosofia na educação física, da filosofia no movimento. E eu assisti uma vez uma live sua falando sobre isso, e foi a primeira vez que eu vi alguém realmente conseguindo pegar a filosofia, pegar um tema filosófico e trazê-lo para a educação física, fazendo uma associação que desse para ter uma visualização prática em relação ao movimento. Eu fiquei muito impressionado com aquela live sua, por isso te pedi para trazer um pouco desse assunto aqui para a nossa resenha e em breve transformá-lo em aula também. Então vou deixar contigo, você seguir do jeito que você achar melhor. Se tiver alguma dúvida aqui, eu e o Gulu, a gente te interrompe, faz pergunta, mas a bola está 100% contigo, Amoroso. Beleza. Então vamos lá. Era uma vez um jovem na França que, como todo mundo que é bom, apesar dele ter feito coisas boas e coisas deletérias, ele é bom, né? É um gênio, um cara muito inteligente, e como não deveria ser, estudou a Ratio Studiorum no colégio jesuíta, como qualquer um que é bom. Então, isso vamos falar depois. Estudou no colégio de La Flèche, colégio jesuíta na França, e ele via aquele ensino patrístico, aquele ensino escolástico, ele gerava certo estranhamento diante daquilo, né? O que os padres passavam, aquele ensino daquela forma, digamos assim, aceitando premissas anteriores que vinham desde a Grécia Antiga e foram sendo trabalhadas com os intelectuais e filósofos da época. Diante disso, ele sempre foi um cara polímata, interessado em matemáticas, interessado em filosofia, em tema geral, muito em medicina, foi muito interessado em medicina. Tanto que tem parte do texto dele que ele fala que um dos grandes interesses é fazer com que o conhecimento dele se transforme em prática para ser usado para melhorar a medicina, a influência das pessoas, com menos dano. Então ele estudava a circulação sanguínea, a fisiologia, a dor, a estrutura anatômica do corpo, ele estudava tudo isso com intenções práticas também, digamos assim. Ele foi, vamos dizer assim, um dos primeiros fisiologistas, né? Um dos caras que foi um dos primeiros a tentar olhar o corpo inteiro para poder tentar trabalhar e com alguma forma de mente, que era a forma própria que ele inteligia, né? Então, o que Descartes fez? Depois ele saiu da França, foi para a Holanda, começou a desenvolver os trabalhos dele, e dentro desses trabalhos ele criou um método próprio de trabalho, né? Que está no livro Discurso do Método, no qual o primeiro é encontrar o objeto de estudo, desse objeto não aceitar nenhuma premissa anterior como verdadeira por si só, teria que ser muito autoevidente ou escambrada de tal ponto que ele conseguiria ver que aquilo é evidente, né? Ou uma coisa muito evidente, sem aceitar nada previamente, e depois ele fazia uma análise em cima daquilo, pegava o problema como um todo e dividia em tantas partes quanto forem necessárias para poder facilitar. Ele vinha depois do mais simples para o mais complexo, que é o que mais ou menos a galera faz. E depois disso, ele pegava cada ponto, enumerava e tentava ver se aquilo se fechava. Ou seja, não aceitava nada previamente, ou seja, é a dúvida hiperbólica, ele botava em dúvida qualquer coisa. É como mais ou menos se faz como ciência. Você pega um objeto de estudo, você finge que aqui você não sabe o que vai acontecer com aquilo, você tem uma hipótese, mas você não sabe se você vai encontrar no estudo.
Teu objetivo é encontrar a hipótese tal, que já foi configurada em outros estudos, mas você vai se entregar cientificamente para tentar encontrar uma resposta. Se for uma resposta nova, você vai contra o que era falado antes. Se for uma resposta que era igual às que tinham antes, você vai em favor. Então ele pegava aquilo, fazia aquele tipo de seleção e depois ele pegava, dividia esse problema complexo em várias pequenas partes. Que é o que a gente faz também na educação física. A gente pega o corpo do indivíduo, a gente divide em bioquímica, um pouco mais no macro, ou até se intercambiando fisiologia, cinesiologia, biomecânica, e tudo isso é corpo humano. Neuroanatomia, anatomia. Então a gente divide os problemas para poder estudá-los e tentar estudar o ser humano em movimento. E dali a gente junta essas peças e depois de estudar uma em cada ponto seu, a gente enumera e vê se cada seção está se conjugando com a outra seção, com a outra matéria, vê se a fisiologia tem a ver com o que a gente acha em relação à biomecânica, tem a ver com o que a gente acha em relação à cinesiologia, tem a ver com o que a gente acha em relação à bioquímica, se essas coisas se encontram e se coadunam, ou se elas vão uma contra a outra. Depois disso tudo, a gente chega a um processo de síntese que a gente encontra todas as partes funcionando como um todo que é humano. Só que um grande problema é que a gente sabe que com os avanços dos estudos da dor, da neurociência da dor, nós nem sempre encontramos uma coisa que parece intuitiva e que se encontrava antes, que é relacionar diretamente o dano tecidual com a dor, né? Que a dor crônica a gente sabe que acontecem mudanças estruturais a nível neural. Tá errado falar nível neural, né? Porque tem a ver com quantidade, não tem a ver com quantidade. Né? Mas, do ponto de vista neural, e a gente sabe que mesmo com a recuperação do dano tecidual, pode continuar o estímulo doloroso, tá descendo de forma descendente, né? Até fui redundante para fortalecer, descendo de forma descendente, né, do cérebro e o cono posterior da medula, até a estrutura que não está mais acometida com lesão, porém ainda está dolorida. Então, o que o Descartes tem a ver com o modelo agora historicamente? Eu dei uma explicação rápida do ponto de vista do método científico do Descartes, que é mais ou menos o que a gente usa hoje, não tem tanta diferença. Só que o dele era um método dedutivo. Ele ia deduzindo uma parte da outra e é uma coisa mais, digamos assim, intuitiva, mais lógica. Só que hoje temos um modelo indutivo, que a gente coloca o indivíduo ou a coisa para se prestar a um teste, e de acordo com a saída daquele teste, ele vai induzir a nós a uma percepção ou a uma conclusão. Então, agora, esse é o ponto de vista científico. Acho que já deu para fechar rapidamente. Com mais detalhes, falarei no curso e de forma mais pausada, explicando ponto a ponto. Isso é só uma provinha para a galera sentir o gosto. Né? E, historicamente, é o seguinte. Descartes nasceu em 1596 e ele escreveu as coisas dele relativamente novo, por volta dos 30 anos, já no século XVII, 1620 alguma coisa, 1630 e pouco. Então, nesse ponto, haviam já umas escolas de anatomia na França, muito famosas, né? Do Charcot, do Salperrier. Eles já escreviam tratados de anatomia, já tinham estudos, não o Charcot e o Salperrier, que foi depois, mas já havia outros estudiosos da medicina e da anatomia. Depois dos estudos do Descartes, que também estudava circulação, também estudava anatomia, depois desse método científico dele, houve uma influência muito grande nas regiões adjacentes da França, da Holanda, da Bélgica, até nos países nórdicos, onde se correspondeu com uma princesa, se não me engano, chegou a se tornar rainha. Esqueci o nome dela, acho que é da Noruega. Aí, esses estudos cartesianos científicos e do ponto de vista fisiológico e anatômico influenciaram a escola francesa de anatomia, que, por conseguinte, pegou esse método científico e com o conhecimento que se pululava na região, né? E o Descartes parece que quando ele entrou, todo mundo entende assim, entrou um filósofo, houve uma ruptura, ele criou aquela coisa. Não, ele é o homem do seu tempo. Ele pegou os pensamentos que já rolavam ali, de outros intelectuais que talvez fossem tão grandes quanto, mas não se destacaram tanto, que isso acontece muito durante a história, e com o pensamento que já ocorria ali na região, né, já um desenvolvimento intelectual,
ele deu, como o Schelling chama, de segunda infância para a filosofia. Ele pegou tudo que vinha antes, criou a dúvida hiperbólica, fez uma quebra e colocou a filosofia na infância de novo. Talvez isso seja um movimento não normal, né? Para não falar outra coisa, né? Que aconteceu com a filosofia desde a Grécia Antiga. Então esse pensamento dele influenciou, foi um apóstrofe, né? Foi um parêntese para puxar o que ele havia falado. Depois dessa influência na escola de anatomia, essas coisas que eu falei anteriormente, o cadáver, pegar as partes, você puxa o bíceps, ele levanta o antebraço. Você aperta a panturrilha, ele faz uma flexão plantar. Então, você divide o corpo em tantas partes quanto forem necessárias para entender músculo por músculo no seu movimento. Depois, você junta essas partes e vê o movimento do corpo como um todo. E depois, você gera uma síntese perante isso e faz uma recapitulação enumerando os pontos que você encontrou com o estudo de anatomia. Isso também influenciou o estudo do cérebro, da anatomia cerebral, que tinha aquela relação do estudo da dor do Descartes, que ele fazia uma relação direta como um estímulo animalesco que descia do corpo, que não era necessariamente vindo do cérebro. Mas a parte da dor do Descartes eu não vou entrar tanto, vou ficar mais na parte estrutural, né? Depois dessa influência nos colégios franceses de anatomia, isso se passou à frente, influenciando outros colégios, porque o colégio da França era muito proeminente no mundo. Ele influenciou o colégio nas adjacências, né, nas áreas contíguas do continente europeu, e depois foi influenciando os outros países nos quais os descobridores, né, os exploradores, foram nas regiões não descobertas do mundo. Né? Nas Américas, os estudiosos foram se espalhando e levando aquele conhecimento da influente escola francesa. E dali foi se desenvolvendo o estudo do corpo humano, o estudo da anatomia, o estudo do movimento em si. E com esse estudo do movimento, foi influenciando os primeiros estudos biomecânicos, com animais, modelos biomecânicos, modelos cinesiológicos, até chegar esse estudo, essa influência do estudo anatomoclínico ao Nikolai Bernstein, né, que é considerado o pai da biomecânica, só que, como toda colocação histórica como pai, o cara não é pai, né? Ele ajuda a parir, né? Sócio. Não é sócio, não quer dizer que ele é o pai, né? Ele ajudou a parir, mas pode não ser o pai, né? Pode ser o médico ali que tá parindo, com a ajuda de outros. Então, esse estudo, essa influência, você consegue, não uma influência direta, você não pode falar que é diretamente o Descartes meteu a mão no cadáver, ensinou a todo mundo, não foi assim. A influência do pensamento dele pegou até hoje o que podemos rastrear na anatomia e na biomecânica, o método dele, a forma de entender, que influenciou a ciência posterior. E o que temos aí do estudo da biomecânica, essas certas limitações que temos no entendimento do corpo humano, essa divisão da psique, né, da mente, essa divisão arraigada em relação ao corpo humano. Agora a gente tem um conceito de embodied mind, né, que é a mente incorporada, que tem a ver um pouco com os estudos da dor também, né? É um modelo filosófico atual que fala que a mente, ela não está só aqui, ela está no corpo todo. De alguma forma, ela se extensiona através do corpo e esse sentimento, esse sensorial também tem a ver com a mente, né? Não há essa divisão, até porque faz sentido, né? O sensorial tem a ver com a resposta mental direta, mas também isso também não pode virar uma gnose, né? Quase uma outra religião, né? Da res cogitans extensa, né? Ser junto. Então, basicamente é isso. Passando muito rapidamente por cima do ponto. Você fez um super resumo. Gulu, quer colocar alguma coisa? Acredito que você já... Não, eu acho que o Amoroso fez uma explicação muito boa, resumida, mas eu acho que ele pode agora dar uma esmiuçada nessa questão. O que acontece hoje, por causa dessa influência filosófica dele na anatomia, na biomecânica, o que acontece hoje? A gente fracionou muito, esqueceu o todo, dá uma... Sobre essa influência do Descartes, é o que muita gente fala de Jesus, né? Jesus era bom, o ruim é o seu fã-clube. Eu discordo em parte, mas em parte tá certo, depende do fã-clube, né? Não, mas a ideia é boa. A ideia é boa, não é a realidade, mas a ideia é boa, porque às vezes tem uma coisa que é boa,
Mas o que a galera faz depois é outra história. E aí acabando sofrendo a coisa boa em detrimento do pessoal que fez besteira. Sim. Isso, como a gente está conversando antes, é normal em qualquer filósofo o pensamento dele ser deturpado, né, ou não, pela galera que vai desenvolvendo posteriormente. Até por comentadores, né, por interpretação. A gente vê aí esse livro mais recente do Antônio Damasio, né, acho que de 2006, que se chama O Erro de Descartes, que ele bota o Descartes como... Eu vou exagerar, né, para ser hiperbólico. O Descartes como um reducionista simplório que dividiu a mente do corpo e aconteceu toda essa problemática e ele, como neurocientista, tá tentando resolver, né? Eu botei assim muito chulamente, né? Pra galera poder só visualizar. Mas no próprio livro de Descartes, né? O livro sobre filosofia primeira, né? Ele diz que a res cogita, que é a mente, é uma coisa de uma substância tal, digamos éter. E a res extensa, que é o corpo, que a coisa extensa é outra coisa de outra substância, que é a material. Só que ele fala que por alguma ação divina, que ele coloca Deus como fiel da balança para unir os dois. Dá um salto, né? Dá um salto lógico grande aí. Tem explicações melhores até na escolástica, mas não vamos entrar nisso, né? Que ele faz essa união. Quando a gente está vivo aqui na Terra agindo, essa união, ela é indissociável. As coisas funcionam junto. Tanto que o Descartes desenvolveu métodos de alimentação, prática de caminhadas. Ele tentava... O que ele fazia com a resistência, ele fazia com a res cogita. Tentava trabalhar os dois em equilíbrio. Tentava trabalhar o ser? Sim, o ser como um todo. Essa união da res cogita e a resistência formava um terceiro elemento, que ele diz, uma terceira coisa. E essa terceira coisa é que faz nós sermos o que somos. Então ele tentava cuidar das duas coisas. Tanto que botaram ele como pai do racionalismo, é como se, hierarquicamente, na vida, o racional fosse superior e deveria ser levado mais em conta. Tanto que antigamente é isso, né? O marumbeiro era o tonto e o cara que estudava, que não fazia exercício, era inteligente, né? Isso também influenciou bastante, essa forma chula, que nem o próprio Descartes fazia, influenciou bastante posteriormente. E agora, em relação aos estudos do movimento, esse pensamento, essa separação da res cogita e resistência, que foi feita em demonstração para a substância por Descartes, mas não foi feita na prática, digamos assim, pela galera que estudou depois, houve essa diferenciação tácita, né, esse reducionismo nos usos diários. Então, a gente pega o corpo, trata ele de forma... Na educação física bastante, mas a coisa tem mudado. Ainda rola bastante, mas depois que o estudador, o modelo biopsicossocial, estão tentando juntar. E eles... Por exemplo, a gente, quando vai estudar biomecânica da corrida, a gente leva em conta, normalmente, na faculdade, não sei como é que anda hoje, mas na nossa época, a gente estudava os modelos estruturais, os movimentos de tornozelo, joelho, quadril, coluna, braços, e falava sobre performance em relação a VO2 máximo, a frequência cardíaca, a duplo produto, todo esse tipo de coisa, que a gente só via o corpo movimentando e não havia uma abordagem em paralelo das relações psicológicas, né? E eu acho que até hoje a educação física é bem fraca nisso, que parece que isso, na prática, relegou o corpo à nossa alçada e tirou a mente da nossa alçada, que é o que a gente está tentando unir. Tem uma coisa que o Canguilhem disse, que é um estudioso do corpo, filósofo francês, que eu achei muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Ele fala o seguinte, ele estudou sobre Descartes também, estudou sobre velocidade de reação e outros tipos de modelo, reflexo, estudou muito reflexo. E ele fala que hoje em dia a gente está caminhando para um modelo unificado de saúde, né? de movimento sobre o ser humano. Né? Um modelo que alia ambiente, tarefa, indivíduo, mental, tudo isso que nos forma. Só que ele fala que isso vai quebrar a especialidade. Você não vai ter como mais ser um especialista. O especialista se dá bem no reducionismo. Quando ele sai do reducionismo, como é que ele vai ser especialista? Eu acho que tem espaço para os dois. Aí, por exemplo, você vai tratar o cara, vai agir. Que diz Canguilhem.
diz até num dos artigos que fala sobre Descartes, você vai precisar entender mais coisas que fogem à sua área. Então você vai ter que largar um pouco a sua especialidade e vai ter que entender as outras coisas para poder trabalhar com as outras coisas em paralelo. É mais ou menos o que a gente faz, né? Não, A gente é especialista, digamos assim, numa área, só que a gente tá abrindo bastante o nosso leque, talvez deixando um pouquinho atrás essa nossa especialidade e tentando entender outras coisas para fazer essa conjugação. mas a gente não está largando a especialidade. A gente está, por exemplo, tem um raciocínio, né? Que é um raciocínio que, se você não tomar cuidado, quanto mais você se especializar, né? For indo para o joelho, vai para as estruturas mais internas, e você vai saindo cada vez mais da realidade, se você não tomar cuidado, porque o ideal é isso, né? E Aristóteles meio que fez isso com o estudo platônico, na coisa de você ir e voltar, ir e voltar. Então, quando você se aprofunda, é ótimo, tem que ser, porque a ciência caminha assim. Mas o especialista, o ideal é que ele não perca a visão do todo. É que uma coisa não precisa necessariamente fazer você abandonar a outra. Sim. Quanto mais eu me especializo e vou para vamos dizer assim, pro mais profundo, é ótimo. Tem que continuar, tem que incentivar. Só que se você pode se perder na sua profundidade. Sim. Porque ele não vai trabalhar sozinho. Ah, beleza, eu descobri uma coisa ali, mas e a relação com as outras? Que eu acho que para tentar colocar aqui, Amoroso, para você explicar um pouquinho mais, dentro do que o Gulu está falando, é aquela coisa de a gente querer explicar um fenômeno por um único fator, Sim. que é a redução que a ciência normalmente faz. Sim. Então, você tem um problema no joelho, esse problema é porque você tem um valgo exagerado. Esse é o problema. E durante muito tempo a gente viu isso. Há pouco tempo, ainda tem quem faça, né? Muito. Mas é que eu estou dando... Esse exemplo talvez seja ruim. Você querer, por exemplo, levar... esse exemplo durou durante muito tempo. O Paul Rhodes, que depois se corrigiu, a gente já falou disso, acho que no episódio do Russo, que é você querer associar a dor lombar a um problema de ativação do transverso do abdômen. Sim. E se você olhar só para isso, você está com uma chance de fracasso maior do que de sucesso. Mas será que em alguns casos aquilo também não ajuda? Sim. Será que você precisa abandonar 100%? E eu não estou dizendo que tem que olhar, não. É uma pergunta mesmo, não é uma pergunta retórica, Amoroso. Porque eu não acho ainda que o exemplo seja o melhor. Porque o que eu tenho receio, nós que trabalhamos muito, tentamos trabalhar no formato biopsicossocial, às vezes a gente também precisa, se é biopsicossocial, às vezes a gente precisa dar uma olhada aqui no bio, a parte mecânica. O problema é olhar o bio e abandonar o psicossocial. O exemplo do transverso do abdômen também acho que não foi o melhor. Talvez você tenha um melhor do que... Não está me vindo nenhum exemplo bom para tentar, na cabeça. Vou tentar melhorar um pouco essa exparação do Canguilhana. Antigamente, quando a coisa era menos... Porque esse modelo complexo biopsicossocial, ele está abrangendo tudo quanto é ciência. Ele está pegando a física, pegando a neurociência. É um movimento dos tempos, vamos dizer. É um movimento histórico que não dá para retroagir. Tá pegando tudo quanto é ciência. Porque você não pode explicar um fato da realidade com uma ciência só. Exatamente. E eu acho que isso também tem muito a ver com... Porque normalmente quem dita as regras, normalmente, é a física. Depois do quanto e que buscar a teoria de tudo, parece que eles estão querendo englobar e a coisa toda vem junto, né? Teoria do todo, né? Não vai acontecer, mas estão tentando. Parece assim, antigamente as especialidades eram mais preto e branco. Agora o preto e o branco é obrigado a ir um pouquinho pro meio e começar a ficar um pouco mais cinza, mas se mantendo no seu preto e no seu branco. Digamos assim. A especialidade não dá para ser tão arraigada quanto era antes. A gente acaba tendo que entender. Eu acho que é um movimento até natural da educação física, que é esse movimento grande de entender o ser humano, todo mundo lendo livro de autoajuda, essas coisas para tentar entender mais a cabeça, essa coisa de marketing, de venda, de atingir pessoas. Mas justamente não fazer essa separação. Sim. Né? Mas o exemplo que eu ia dar, que assim, tanto a gente estava falando do especialista, o cara que vai lá a fundo e ele pode perder a realidade do todo, como que pro outro lado também acontece. Às vezes, aquela história de que tudo é ATM, tudo é cicatriz,
Né, sem sair do bio, tô falando do bio, Eu sei. né? Perfeito. Então, assim, você pode também se perder no todo. Que aí você, às vezes, porque Sim. o Alan falou, às vezes o problema tá ali, tá no varo do joelho, e você tá lá na TM. Às vezes é só Entendeu? um alinhamento da patela. Tá na cicatriz. Tô falando entendeu? aí da tua área, né, Glu, obviamente. Entendeu? É Mas por- é porque eu percebo isso, entendeu? Que tantas vezes as pessoas se confundem na especialidade, né, indo lá, num fator, como também se perde um pouco no todo. E falando, não, tudo é assim. Dentro dessa, eu vou em formato de pergunta de novo, acho que vocês meio que já responderam um pouco, que foi uma pergunta de fato. Como é que você enxerga o Descartes? Você olha um pouco ele como realmente o pai do determinismo? E se sim, você trouxe hoje uma visão um pouquinho diferente, até a da live. Abordagem. Bacana, bem bacana. E agora eu vou te espetar para trazer um pouquinho mais para a parte prática, né? Como é que seria ele um pai do determinismo? Se sim, qual a tua visão em relação a isso? Ele realmente é isso? E o que você falou lá no início, né? Os apóstolos talvez estivessem estragado o trabalho. Você acha que tem uma leitura equivocada dele? Ele tem isso, acho que dá para você dar para a gente caminhar aqui para o fim. Tipo, o que ele quis dizer realmente? O que a gente extrai disso, efetivamente, para a nossa prática hoje? Olha, o recado é esse, ele falou isso aqui é importante para esse aspecto do movimento. Você pode falar um pouquinho, trazendo aquela síndrome do martelinho de ouro que a gente já conversou em alguns momentos. Se você fizer uma associação, acho que dá um aparato mais fácil da galera visualizar. Sim, que essa visão, vamos dizer que ele seria não o pai, ele seria um precursor da coisa, só que os entendedores dele depois, os outros filósofos que vinham na época, tanto que tinha outros mecanicistas que eram da época dele, né, coetâneos a ele, que era o Hobbes, tinha outros filósofos, depois o Leibniz, e depois mais à frente Newton. Digamos assim que ele foi o maior influenciador do determinismo moderno, digamos assim, do mecanicismo moderno, que depois quem deslanchou mais ainda, puxando para a física, foi Newton. Essa influência cartesiana, newtoniana, na ciência do movimento, ela nos limita da seguinte forma, que o nosso estudo da postura, por exemplo, a gente imagina uma postura ideal, que é uma postura mecanicamente bem distribuída no ambiente. Digamos assim, a posição ortostática. Dissipação de força. Sim. Eu vou ter uma conformação óssea, muscular, estrutural, em bipedestação, né, de forma estática, que se distribuiria melhor. Se eu tiver um tombamento, uma báscula anterior de pelve, isso já descamba para a postura não perfeita, que não se distribua bem no ambiente de forma mecânica. A gente acabou reduzindo o modelo humano como modelo autômato. Essa ideia deu ensejo a isso, não quer dizer que ele estava necessariamente defendendo isso, até porque ele acabava vendo o corpo também como uma coisa mecânica, só que movido pela res cogita. Então a res cogita nos fazia uma rearrumação nessa coisa. Só que isso influenciou esse modelo de postura. Então, no ambiente, aquela postura perfeita veio desse modelo mecânico. Ou seja, como eu já falei, da báscula anterior, mover, anterioriza a região do abdômen, aumenta a lordose da coluna. E isso, por compensação, que normalmente se fala, há uma protração dos ombros. Então, quando a galera vê aquilo, com esse pensamento mecanicista na cabeça, que vem se desenvolvendo nessas ciências cartesianas e newtonianas, com base na física, a gente tenta arrumar fisicamente o indivíduo no espaço, tentando ajeitar para ele voltar a essa postura fisicamente adequada no ambiente. Então a gente tenta fazer trabalho de adução de escápula, tenta fazer trabalho de abdômen, né, de forma isolada, para poder tentar retomar essa postura. Mas essa postura não necessariamente ela está relacionada com o erro de exercício ou o mau costume. Pode ter a ver com questões psicossociais, como depressão, um indivíduo muito tímido, pode protrair os ombros. E é relacionado a essas coisas. Vamos dizer, esse pensamento desencadeado, ele modificou essa relação. Essa relação da mente,
da depressão, da ansiedade, e isso modificar a postura, meio que como é a res cogitans, foi deixado de lado para outros indivíduos estudarem, e a nossa é ver só a estrutura, como eu ajo na estrutura para melhorar. Eu trabalho o manguito, trabalho o trapézio medial, trapézio inferior, trabalho... Você vê que latíssimo faz rotação interna. Romboide, para tentar melhorar aquela postura, e eu levo em conta a estrutura extensa do corpo, sem levar em conta a res cogita. Isso acontece muito, mas principalmente em pessoas, indivíduos estagiários, indivíduos recém-formados, que eles querem tentar controlar mais fortemente o ambiente para poder agir em relação ao aluno. Quando vai estudando mais, vai passando tempo, tendo mais experiência, ele consegue ser mais holístico e ver que ele não tem controle e tentar trabalhar da forma que ele conseguir, com controle máximo dentro do ambiente caótico que a gente tem. Tá bom esse exemplo? A gente tenta botar mais alguma coisa aí. Você foi pro caminho que eu queria, porque eu falei do joelho, falei da lombar, mas eu vi que não é exatamente, porque eu acabei levando para a questão da dor também, da questão da lesão. Você foi para a questão da postura, que eu acho que é mais fácil de visualizar. Então, você está dizendo que para o estagiário, não adianta que você não vai conseguir, só pela parte mecânica, consertar, e talvez nem precise consertar. Seria isso? Porque é engraçado que todo mundo tem esse pensamento quando sai da faculdade. É muito raro não ter essa síndrome do martelinho de ouro. A gente vê um indivíduo com uma postura errada, a gente já pressupõe que ele está fazendo alguma coisa errada, né, na sua vida cotidiana. Tem gente que está escutando pelo Spotify, e você colocou aí, embora a gente bote o vídeo no Spotify, tem muita gente que está só escutando. Fala de novo da postura errada aí. Postura errada, entre aspas. Postura errada, entre aspas, e que ele está fazendo alguma coisa errada para gerar essa postura, entre aspas. Que é engraçado que eu tenho uma história. Quando eu estudava na Gama Filho, tinha uma menina que ela era recém-formada, ela tinha entrado no mestrado direto na Gama Filho. Aí ela estava dando aula de cineantropometria, eu acho. Eu acho que nem tem mais essa matéria com esse nome, né? Acho que nem sei se tem. Me chamou lá na frente. Não, falou, tem algum voluntário? Eu fui lá, né? Sempre cara de pau. Eu era mais cara de pau, hoje eu sou mesmo. Aí ela falou, tira a blusa aí pra galera ver. E eu sou torto, né? Eu sou todo torto. Aí ela olhou, ela falou, assim, quase com uma inocência pueril, né? Apesar de ser uma recém-mestranda. Você tá malhando errado. Eu falei, cara, malhando errado? Pô, na época eu acreditei, né? Pô, devo estar malhando errado. Sou torto, um latíssimo maior que o outro, um protraído o outro não. Ela arriscou, porque se você não estivesse malhando. Exatamente. Professora, eu não malho, eu nunca malhei. Aí eu fiquei até feliz que ela viu que eu tava com uma carcaça suficiente pra ela falar, pô, esse aí tá malhando. Tá treinando. Tá arrumado. Apesar de torto, né? Um ombro direito protraído, o outro retraído, um peito cavo, o outro não, todo torto. Ela falou, você tá treinando errado. Eu falei, pô, devo estar treinando errado mesmo, tem que ver que eu tô errado pra poder ajeitar, né? Aí fui no professor da academia, o Bruno, na época, na Bodytech. Cara, eu tô torto, cara. A professora ela falou que eu tô torto, preciso ajeitar isso. Só que aí também, na época, com o pensamento mecanicista, né? Vamos dizer assim, usar... falar mecanicista é quase como falar outro termo genérico. Mas só para poder apontar, né? Com esse pensamento reducionista, ele pegou, faça mais exercícios unilaterais, teu latíssimo direito tá maior, faz mais com o esquerdo. Só que isso provavelmente não tem a ver com o meu treino. Tem a ver com uma conformação estrutural, com uma conformação biopsicossocial minha. Então, tanto que eu sou torto até hoje. Já treinei tudo, tenho um conhecimento razoável de biomecânica, já tentei ajeitar, não consegui. Tem esportes que geram assimetrias, né? Tênis, handball, golfe. Você bate só para um lado, você chuta gera mais com uma perna do que com a outra, você bate mais com a mão do que com a outra. Vôlei, né? Quem é que faz cortada com a esquerda? Quem é que Exatamente. O cara, quando vai para o outro lado, inclusive, ele tem que girar para poder bater no remo oposto. Tem muito. Então, dentro disso, essa professora tinha esse pensamento, vamos supor, limitado à estrutura. E quando eu fui conferir com o professor de sala, ele tinha um pensamento limitado à estrutura. E eu fui tentar ajeitar a estrutura. Tentei treinar assimetricamente, não melhorou nada, né? E continuamos tortos. Amoroso, a gente está falando muito falou de determinismo, falou mecanicismo. O que é o mecanicismo? Por que sai
do termo determinismo para o termo mecanicismo. O que são os dois? O pensamento mecânico, de certa forma, é um pensamento materialista. Vamos dizer assim, a gente leva em conta o mundo material, que há uma engrenagem movimentando a outra. Então vamos supor, vou colocar aqui o exemplo do corpo. Eu tenho um pé com arco plantar tombado. Automaticamente, o que a pessoa vai imaginar? Uma pessoa mecanicista. Ela vai fazer uma correlação estrutural subindo até a cabeça, até o ombro. Se eu tenho o arco plantar tombado, automaticamente eu tenho uma tíbia rotacionada internamente, Joelho, que vai aumentar o valgo, vai aumentar a rotação interna de fêmur também, vai acabar fazendo uma báscula anterior de pelve, aquilo vai aumentar minha hiperlordose, que vai aumentar minha cifose torácica, que vai aumentar minha protração de ombros, que vai aumentar minha anteriorização de cabeça, e o meu esternocleidomastoide está hiperativo por causa disso, por causa do pé. Só que não necessariamente dessa forma. E uma seta. Esse é o pensamento mecanicista. É o pensamento Era mecanicista. isso que eu queria, só para deixar claro. É fazer essa relação causal. Só que eu imagino que você já tenha encontrado, o indivíduo tem um arco plantar tombado, mas ele não tem uma rotação interna de tíbia. Ele não tem uma protração de ombros lá em cima. Ele tem um ombro rodado e o outro não, por diversos outros motivos. Então, reduzir a uma estrutura e tentar entender estruturalmente, sem pensar, sem fazer uma anamnese, entender o que esse indivíduo passou, o que ele tem mentalmente, qual é a postura dele em relação ao mundo. Você já foi para o psicossocial. Aí você já está falando do modelo biopsicossocial, que seria a minha próxima pergunta. Dá só mais uma... Então, o mecanicista é reduzir os fenômenos que acontecem com o ser humano a fenômenos materiais relacionados à mecânica corporal. Eu não levo em conta o aspecto metafísico, o aspecto mental e o aspecto ambiental tão pouco. Psicológico, social, ambiental. Sim, exatamente. Tem um raciocínio também que é o seguinte, né? Que quando você... que o Amoroso falou dessa divisão, né, entre o corpo e a mente, vamos dizer assim, a psique. Né? Quando você está no corpo, por exemplo, esse exemplo que você deu de estrutura, de postura, né? Você pode verificar ali, pode até mensurar a curvatura da lombar, do ombro. Quando você vai, aí você pode ter algumas variáveis ali que você pode... Quando você vai para o psicossocial, você se perde no número de variáveis. Sim. Você não consegue mais controlar. Uhum. Entendeu? E aí você sai realmente da física, do bio, para entrar numa questão subjetiva. Sim. Mas é bonito juntar os dois, né? É. A gente vê que a realidade é essa. Sim. A realidade é essa. Se separar, não vai dar certo. Se for só para um lado, não vai dar certo. Trabalhar junto. Sim. E só fazendo uma síntese, não quer dizer também que a gente não haja do ponto de vista mecânico material no indivíduo. Lógico que uma estrutura influencia na outra normalmente. Mas essa influência linear e unívoca, ou seja, de um ponto a outro só por ela mesma, ou uma estrutura influencia a outra como se fossem isoladas de um todo e do ambiente, de uma psique e de um indivíduo, normalmente é um pensamento equivocado. Normalmente na natureza, quase nada é linear de um ponto a outro e quase nada é causal com uma causa só. Normalmente é um intercruzamento de causas. Então, quando você vir um indivíduo todo torto, entre aspas, você vai suspender o juízo, vai fazer anamnese, vai avaliar da sua forma. Acho que imagino que a gente não indique nenhum formato de avaliação fechado. Isso vai depender da sua experiência, do que você sabe, do indivíduo. Você vai suspender o seu juízo, vai olhar a estrutura e você vai fazendo deduções, né, com experiências prévias e com o que o aluno vai te falando, e você vai tentando agir. É quase uma tentativa e erro. Eu imagino que talvez vocês trabalhem assim. A gente, com o arcabouço que a gente tem anterior, a gente age numa estrutura. Ah, melhorou? Melhorou. Você começa a mexer. Piorou? Piorou. Tentar de outra forma. A gente vai tentando agir, conversando, tentando evocar alguma coisa em relação... Na relação do indivíduo com o próprio movimento, Sim. na relação do indivíduo com o que ele faz no dia a dia dele, às vezes até as crenças
Quantas vezes que o cara, pô, não posso sentar assim, não posso sentar assado, não posso usar... Tô usando muito o braço direito. Sim. Se a gente esbarra nisso tudo. Quanta coisa tem para trabalhar para você olhar só o lado mecânico, o que não significa dizer excluir o lado mecânico. Mas eu acho que você foi muito feliz, você querer achar essa causa e efeito só por um fator. Acho que aí você matou para mim a explicação, você fez uma síntese perfeita. Acho que o Gulu quer complementar alguma coisa. Eu diria que assim, que às vezes pode ser até uma curiosidade, quando a gente fala do modelo biopsicossocial, acho que nenhum de nós três aqui, a gente começa, por exemplo, com um cliente, com um aluno, fazendo o modelo psicossocial, por exemplo. A gente sempre começa no bio. Sim. A gente sempre começa no bio. Do ponto de vista de movimento. Do ponto de vista de movimento. E de início de investigação. Só que a gente não se fecha no determinismo, nem no mecanicismo. As primeiras perguntas, você quer dizer, normalmente elas vão... que seja feio... Onde está doendo? Como é que dói? Dói sempre, não sei o quê. Você está indo em cima do bio, mas ao longo da conversa, você está ali, aí você começa a pescar uma coisa, pescar outra, e o macete é esse mesmo, não é ficar pensando assim, de repente, então, eu indiquei uma paciente para um fisioterapeuta e ela veio me perguntar se ele era psicólogo. Entendeu? Faz parte. Né? Faz parte. Então, e de repente ele estava pegando a mão também, entendeu? De repente ele exagerou um pouco, é o que você está falando, entendeu? Vamos começar, na minha opinião, né? Começa no bio, começa perguntando e o psicossocial vai aparecer. Sim. Mas acho que é perfeito isso, o que eu mais acho é foda, né? Que parece que eu tô cortando o que você tá falando, não é? É o mais, né? É o mais, nesse caso... Desculpa, mas... Nesse caso pegou... Não foi boa a minha emenda, porque trazendo isso para o que o Amoroso falou... Conjunção adversativa a gente começa no bio, mas sabendo que não dá para fazer essa relação causal direta, como ele falou, dificilmente na natureza você vai encontrar alguma coisa que seja linear. Que encosta nesse negócio de tentativa e erro, que a gente vai estar fazendo a heurística, que é o nosso viés, né? Que a gente sabe, com a nossa experiência, a gente vai agir. E aí a gente vai ver se deu certo ou se não deu certo. Exatamente por esse ineditismo do ser humano. Sim. Perfeito. E sobre a educação, rapidamente, para pegar esse lado psico, a educação em dor está vindo muito forte. Já tem artigos que mostram intervenção, educação em dor e só intervenção. A intervenção e educação em dor foi superior. Até o Marcos me falou sobre isso. Já tem modos de se falar com o paciente, aquela tabelinha. Então, todo esse tipo de coisa, essa educação, já tá vindo no nosso bojo, né? A gente já tem que trazer a educação junto. Então, isso também ajuda bastante com a nossa autoridade, porque você precisa possuir certa autoridade para poder interferir. Quer saber um pouquinho mais sobre educação? Vai lá no episódio anterior que a gente falou sobre isso. Esse negócio é interessante, Amoroso, porque realmente eu gosto de falar que eu vou dar uma aula. Eu vou dar um treino. Né, vou dar uma aula. Eu acho que é interessante a aula porque realmente você tem a possibilidade de ensinar. Sim. De ensinar. E esse aspecto cognitivo é importante para a pessoa. Claro que cada aluno ele tem um nível de interesse. Então, claro, o cara não tem muito interesse, ele está ali, você não vai ficar também de chato ali. Sim, mas tem muita gente que gosta. Tem cliente que gosta de tirar dúvida, pesquisa. Eu acho que é isso, né? É isso, exatamente. Excelente. Eu fiquei muito contente. Eu sei que tem muito mais detalhe para entrar aí que você vai botar na aula pra gente. Então, galera, vai ter que aguardar um pouquinho. Em junho a gente lança a educação continuada do PBA. O nome da educação ainda estamos precisando bolar, mas vai ter lá nossa assinatura, um grupo fechado, com aulas semanais relacionadas à filosofia, comportamento humano, um atendimento voltado para uma melhor aderência, essa melhor comunicação, esse melhor atendimento, para prestar um melhor serviço, para se transformar num profissional melhor, para se transformar num ser humano melhor. Desenvolvimento, acima de tudo, do ser. Vocês concordam comigo? Concordo. Eu acrescentaria só para você saber interpretar melhor os dados que vêm para a gente. Isso é um ponto muito importante que a gente falou lá no podcast com as meninas. Estar preparado para a enxurrada de informações. Olha quanta coisa você falou aí. Não se desesperar diante disso tudo. Entender o que você vai conseguir atingir algumas coisas, outras você não vai atingir. E como você vai lidar com o que você atinge, o que você não atinge, como é que você vai filtrar, como é que você vai se desenvolver.
É isso, é um grande desafio para o profissional moderno, para se desenvolver como pessoa. Só esse desafio de você ter que trabalhar junto, linkar a ciência com o modelo biopsicossocial já é um... Sim. Sim. E sem pressa, trabalho de formiguinha, estudar um pouquinho cada dia. É isso. O brasileiro tem essa coisa de pressa, né? De imediatismo. Tem que É. estudar, tem que virar logo um gênio. E dá trabalho. Todo gênio não formiguinha. é gênio por si só. Ele foi treinando. É isso aí. Agora falar sobre uma fala de coach. Temos skin in the game e temos prova social. Boa, Amoroso. Com essa eu encerro, galera. Ativa o sininho, se inscreve. Um abraço. Inscreva-te. Inscreve-te. Inscreve-te no canal. Hoje eu vou deixar você falar bonito assim. Inscreve-te no canal, ativa o sininho, curte o episódio. Isso. Forte abraço. Valeu, galera. Valeu.